Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro encontro do nosso Clube do Livro. Hoje, gente, chegou o tão aguardado dia em que vamos falar sobre o livro Tributação 4.0. Está aqui o nosso livro da Tributação 4.0. Enquanto vocês vão entrando por aí, eu já quero falar que toda primeira terça-feira do mês, como hoje, dia 4 de maio, toda primeira terça-feira do mês, às 13 horas, teremos o nosso Clube do Livro. Vocês pediram, né? E estamos aqui realizando mais um projeto. Então, vamos lá, a gente vai falar um pouquinho sobre economia digital, novas tecnologias e, claro, né, tributação disso. Será que o nosso sistema tributário nacional está preparado para a tributação da economia digital? Será que os projetos de reforma tributária vão atender à expectativa relacionada à economia digital? Então, são esses pontos, né, esses pontos de discussão que são abordados no livro. Olha só, o Clube do Livro é uma forma, primeiro, eu estudar, me manter atualizada, né, e lembrando, assim, daquela regra de como que a gente transforma, né, o processo de inteligência, né, como que a gente transforma informação em conhecimento e conhecimento em inteligência. Então, aqui, gente, esse livro está repleto de informações. E é isso que vou passar hoje para você, parte das informações do livro da Tributação 4.0. Para mim, eu estou agora transmitindo um conhecimento, né? Porque a partir do momento que a gente vai colocando em prática, e essa prática pode se dar através de aulas, se transforma em conhecimento. A hora que eu pegar isso aqui, implementar na minha vida e trazer estratégias para a minha vida prática, para a vida dos meus clientes e para a vida dos meus negócios, isso vai se transformar em inteligência. Então, vamos lá, gente. Antes de eu começar a falar do livro, eu quero já começar contextualizando, trazendo um caso prático aqui para vocês. Então, pessoal, para a gente começar aqui, já começar com tudo, eu quero que vocês fechem os olhos enquanto eu for falar de um caso prático para vocês, para a gente introduzir o nosso livro de hoje. Fechem os olhos e imaginem, tá? A gente vai partir a análise do livro por meio de um caso prático. Bom, então quem está com o livro, quem comprou o livro, quem também estudou o livro para estar aqui comigo hoje debatendo, vai lá na página 112 do livro e acompanha, ok? Vamos lá então. Imaginemos uma grande empresa de logística que pretende implementar blockchain para sua cadeia logística, desde o produtor até o destino final, para transporte, por exemplo, de um carregamento de flores, tá? Então, vamos lá. Empresa de logística que quer implementar blockchain para mapear toda a cadeia logística, desde o produtor até o consumidor final, e essa cadeia do transporte de flores. Então, desde o produtor, que vai lá, semeia, planta as flores, até o consumidor final das flores. Essa cadeia de suprimentos tem seu produtor na África, e o produto final deverá ser entregue em um porto na Europa. Os participantes dessa cadeia seriam os produtores de flores, as transportadoras locais, as autoridades aduaneiras de origem, África, a empresa de logística, as autoridades aduaneiras de destino, Porto da Europa, a transportadora do destino e, finalmente, o adquirente da mercadoria. Ok, pessoal? Então, a gente está falando do mapeamento de uma cadeia logística de produção de flores, em que o produtor está na África e o consumidor final está na Europa, ok? Acompanharam até aí? Então, esse mapeamento, toda a cadeia logística vai ser mapeada via blockchain, tá? Por se tratar de um carregamento de flores, os containers podem utilizar uma solução de IoT, ou seja, Internet of Things, ou seja, Internet das Coisas, integrada com a rede de blockchain, que medirá sua temperatura durante o trajeto, de acordo com o estipulado contratualmente. Todos os participantes da rede poderão verificar em tempo real o implemento de cada elo dessa corrente via um aplicativo de celular hospedado em uma plataforma de SaaS. O que é SaaS? Software as a Service, tá? Então, software como serviço. Entenderam o caso prático? Entenderam, gente? Isso aqui poderia facilmente
Ao invés do produtor estar na África, o produtor estar no Brasil, tá? Ou algum dos elos dessa cadeia logística estar no Brasil, tá? Então, poderíamos pensar assim. Vamos pensar aqui que a gente também quer, além de mapear, daí eu estou mudando um pouco do caso prático do exercício para a gente poder ampliar as nossas análises. Então, além do projeto de implementação do blockchain da cadeia logística, nós também precisamos saber que a venda não será só na Europa, mas será no mundo todo, a venda de flores, tá? E a gente poderia trazer também outros exemplos, né, que não fossem apenas a venda de flores, mas a gente poderia dizer que essa plataforma de SaaS, de Software as a Service, ela serve para mapear cadeias logísticas, tá? Cadeias logísticas de diversos negócios ao redor do globo. Aí vem a pergunta, pessoal. Aí vem a pergunta. Diante dos fatos acima, qual seria a tributação desse negócio, de acordo com a legislação atual? Essa é a problemática que gira em torno das... Vamos ver quantas páginas do livro, tá? Isso eu só trouxe um exemplo. 473 páginas do livro Tributação 4.0, tá? Esse livro é uma coletânea de artigos, e aí eu vou começar a falar um pouco do livro, mas vocês já têm o caso prático para vocês irem matutando aí, tá? Então, vem toda a problemática colocada aqui no livro. Então, o livro é uma coletânea, tá? Que nasceu do Instituto, do projeto Governança 4.0, do Instituto de Direito Público, tá? Então, uma coleção do IDP, ó, coleção IDP, tá? Instituto de Direito Público. E esse livro em especial foi coordenado por José Roberto Afonso e Radassa Laís Santana, tá? E tem quase 30 autores, tá? Esse livro todo. Então, ele se baseia numa análise de toda a nossa economia digital, a realidade da nossa economia digital. Então, ele traz essa problemática visando assim a nossa economia digital, visando as desigualdades entre a tributação da economia digital e a tributação da economia convencional, a disrupção e a mudança dos conceitos de indústria, comércio e serviços, tá? Todo em torno, os debates que giram em torno da tributação sobre o consumo diante de uma economia digital e também da tributação sobre a renda das empresas que têm negócios globais. Independente de onde elas estiverem, elas podem estar vendendo em tempo real para consumidores, clientes do mundo todo. Como tributar essa renda? Como tributar esse negócio? Muitos negócios a gente não consegue mais desmembrar se são relacionados à indústria, comércio ou serviço. Eles têm um pouquinho de tudo, tá? E aí vem justamente essa problemática. Como que está, trazendo para o contexto panorâmico do Brasil, como que o nosso sistema tributário nacional foi moldado, as suas bases, as nossas bases constitucionais de tributação foram moldadas, e como que isso poderia, se é que poderia, se ajustar à economia digital. Se nós temos hoje, dentro do nosso sistema tributário nacional, bases, né? Tem regras matrizes que permitem a incidência de tributos sobre negócios digitais. E, além disso, será que as propostas de reforma tributária estão verificando essa situação? Será que instituir um IVA ou um IBS, como tem se falado, resolveria essa problemática? E pasmem, pessoal, hoje, se a gente for analisar, estudar a fundo, os negócios da economia digital sofrem metade, literalmente metade, da tributação de negócios convencionais. Não é à toa que os negócios estão migrando de um contexto convencional para o digital. O digital ainda é um oceano azul. O digital ainda não tem regras claras de tributação. O digital ainda permite uma incidência tributária muito menor, aí metade da incidência tributária de um negócio convencional. Isso nos chama a atenção de que nós, tributaristas, precisamos estar atentos a isso.
Porque amanhã a gente vai pegar como cliente um produtor, um infoprodutor, por exemplo, que nem tem um negócio tão complexo assim, mas já não tem base constitucional para tributação. E muitos estão tributando. Eu descobri que eu estou tributando, gente, no IPT Educação, coisa que eu não deveria estar tributando. Não é que eu descobri, eu já estou estudando isso há um tempo. Estou me organizando para fazer planejamento tributário dentro de casa também. Mas esse livro deixou isso cada vez mais claro. No âmbito de serviço, o que é o conceito de serviço? Quais são os negócios digitais que efetivamente hoje podem ser considerados serviços? Por mais que o fisco, por mais que se tente ajustar a nossa legislação atual ao contexto da economia digital, todas as análises mais profundas de constitucionalidade demonstram que o nosso sistema tributário nacional não foi desenhado para uma economia digital. Não foi. E que os projetos de reforma tributária também não estão sendo desenhados para o contexto de uma economia digital. Não estão. Então, para quem que é esse livro da tributação 4.0? É para quem já tem um sólido conhecimento do sistema tributário nacional atual. Para quem quer ir além, para quem quer promover debates, para quem quer mergulhar fundo sobre esse contexto da economia digital, sobre o que é a economia digital, as desigualdades que hoje existem, claro, tudo que não é ainda regulado, tudo que não tem ainda uma legislação própria, acaba ganhando competitividade, vis negócios tradicionais, que já são totalmente regulados. Então, por que negócios que surgiram no contexto da economia digital, como Uber, como Airbnb, como Facebook, como Google, como Amazon, como vários marketplaces, estão nadando de braçada aí? Porque não existe tributação ajustada a esse modelo de negócio. E lembre-se do que eu sempre falo para quem me acompanha por aqui, gente. O maior sócio, principal sócio de todo empresário é o fisco. Os empresários que estão empreendendo em modelos de negócios digitais já têm uma parcela desse sócio muito menos representativa hoje. Principalmente para esses empresários que contam com profissionais tributaristas ao seu lado que estejam olhando esse contexto da tributação 4.0, da tributação das novas tecnologias. Então, gente, se vocês estão começando agora no mundo tributário, de repente vocês achem difícil a leitura desse livro. Por quê? Porque ele já parte de premissas de que nós entendemos o que é o sistema tributário nacional atual, de que nós entendemos o que é a regra matriz de incidência tributária, atualmente consolidada para imposto de renda, para ICMS, para ISS, para IPI, para PIS e COFINS, que são os tributos abordados aqui no livro. Para tributaristas que já têm uma noção da tributação ao redor do mundo, que assim como os meus alunos têm lá, estão acompanhando o projeto BEPS 2.0, diversos artigos vêm falando do projeto BEPS. O que é BEPS, gente? O projeto que nasceu no âmbito da OCDE para analisar as bases erosivas da tributação da renda. Ou seja, hoje os negócios não dependem mais, você não tem noção exata de onde está vindo aquela receita, aquela renda das empresas. As bases são erosivas, tá? Mas os governos precisam tributar. E como vai se dar essa tributação? Então, o livro ele parte de princípios relacionados a estabelecimento digital para fins de tributação da renda, tá? O que é um estabelecimento digital? Hoje não importa mais o estabelecimento físico, a sede da empresa. Estabelecimento digital é onde está a concentração dos clientes finais daquela empresa. É onde nasce a maior fonte de receita daquela empresa. Onde estão os seus clientes? A empresa pode estar estabelecida no paraíso fiscal que seja. Se a maior parte dos seus clientes estão no Brasil, o estabelecimento digital dela vai ser no Brasil. Só que isso não tem legislação pronta. Não existe isso. Existem estudos dentro do âmbito da OCDE para se verificar qual seria a melhor forma de ajuste das legislações relacionadas à tributação interna e tributação internacional para poder se tributar
de uma forma um pouco mais igualitária, negócios digitais e negócios convencionais. Então, esse é um conceito que vem sendo trazido em diversos artigos aqui, tá? Diversos artigos desse livro. Vocês vão ver essa distinção de estabelecimento, né? A gente tem o estabelecimento físico, conceito de estabelecimento permanente, e agora conceito de estabelecimento digital. E outro conceito, outra discussão, análise muito profunda, que diversos dos artigos trazem aqui, é o conceito de valor agregado focado no consumidor final, no consumo, e não nas etapas dentro de uma cadeia produtiva. Hoje os negócios, né, vamos pensar os negócios convencionais, e nós, os tributaristas que têm aquela cabeça convencional, separam tributação sobre a indústria, tributação sobre comércio, tributação sobre serviço. Mas os negócios da economia digital, cada vez mais, mesclam indústria, comércio e serviços, e às vezes em uma única etapa. Você não consegue distinguir as diversas etapas. As etapas ocorrem concomitantemente. Então, algo que a gente precisa pensar especificamente é onde está o nosso consumidor. O que o negócio foi agregando valor até chegar no consumidor final. Então, o livro também faz esse debate. Será que a tributação ela tem que estar calcada na base do consumidor final e não nos diversos elos da cadeia? Mas será que isso resolveria o problema? Será que não seria mais interessante se introduzir um tributo único que fosse cobrado nas transferências, né, nos pagamentos eletrônicos, nas transferências de dinheiro? Será? Nada tem resposta pronta ainda, mas o que mais causa alarde é que o Brasil, gente, as propostas de reforma tributária passam ao largo disso, passam muito longe desse debate. Nenhum projeto de reforma tributária traz exatamente essa visão real do mundo. Não é a tributação do futuro, né? Eu falo do tributarista do futuro, mas não é a tributação do futuro, é do presente. Está-se no Brasil hoje discutindo uma reforma tributária que vai tornar menos velho o que já é arcaico. Nosso sistema tributário nacional é totalmente arcaico. Totalmente arcaico. Os projetos de reforma tributária, eles são menos arcaicos, são menos velhos, mas continuam velhos. Continuam velhos. Seja a PEC 45, PEC 110 ou os outros projetos que... Não vi nenhum projeto de reforma tributária ajustado à realidade da economia digital. No contexto global, isso está sendo discutido. No âmbito da OCDE, isso está sendo discutido. No âmbito da União Europeia, isso está sendo discutido. No âmbito dos Estados Unidos, isso está sendo discutido. No Brasil, isso sequer está sendo discutido. Né? Isso sequer está sendo discutido no contexto de tributação. Mal e mal, o Brasil está discutindo legislações relacionadas às novas tecnologias, está regulamentando o que são as novas tecnologias. Em alguns casos, a gente já tem o que é um conceito de blockchain, o que é um conceito de IoT, o que é um conceito de criptomoeda, criptoativo, mas no âmbito tributário isso está muito longe. Está muito longe. Então, pessoal, alerta para todos vocês. Tá? Alerta para todos vocês. Muito importante, claro, a gente precisa ter a nossa base, o nosso alicerce do que é ser tributarista, do que a gente pode oferecer de serviço tributário para os nossos clientes, mas a gente precisa também dedicar tempo de estudo, dedicar esforço para a gente entender o que é economia digital, para a gente entender o que são as novas tecnologias,
para a gente entender como se dá hoje a tributação sobre essas novas tecnologias, se essa tributação que hoje, por exemplo, no âmbito do ISS tem discussão, o Supremo Tribunal Federal agora decidiu que sobre software, independente do tipo do software, deve incidir ISS, não ICMS, mas isso tem alinhamento com a nossa Constituição atual? Será? Né? Então, o tributarista do futuro, que sim, é o tributarista de inteligência de negócios, precisa também estar antenado aos novos negócios, tá? Aos negócios disruptivos, ok? Vamos lá, gente. Só estou contextualizando aqui para vocês, para que vocês passem a refletir sobre a importância disso, tá? Passem a refletir. Então, Letícia, estou começando agora, não tem problema, você vai começar do começo. Letícia, acabei de entrar no teu curso. Vai seguindo o curso. Eu já no começo do curso eu falo de tributação no mundo. Eu falo no projeto BEPS. Eu falo da reforma tributária dos Estados Unidos. Eu falo das discussões que estão tendo no âmbito da União Europeia, né, das propostas de se mudar o próprio contexto do IVA da União Europeia, que é o Imposto do Valor Agregado, que já está antigo, que o Brasil está pensando em introduzir agora, um modelo que já na União Europeia, já no redor do mundo, já é um modelo antigo, que eles estão pensando em como modernizar esse modelo. Eu falo lá para vocês. Então, segue o fluxo, tá? Segue o fluxo do curso. Vocês vão chegar no momento que vocês vão se deparar com as novas tecnologias, tá? E vocês, na trilha de aprendizado do VPT Educação, vocês vão ter isso muito mais forte já no segundo curso da trilha, que é o BI Tax Skills, o curso de formação do tributólogo. A gente vai a fundo nas novas tecnologias, tá? Então, nossa maratona de tributação e inteligência de negócios tem uma trilha só focada em novas tecnologias, inovação e tecnologia. Então, tudo, gente, hoje a gente precisa, sim, estar antenado. E a gente vê uma oportunidade de fazer muitos bons planejamentos tributários para empresas que estão se digitalizando, tá? Estão criando modelagens de negócios digitais, ou para que as empresas que já nascem digitais, como as startups, precisam dessas análises, precisam de um planejamento tributário embasado para falar que no modelo de negócios dela não cabe ISS, não cabe ICMS. Mas cabe o quê? Né? E aqui é muito interessante que tem vários artigos aqui que vem falando desses, justamente dos conflitos de competência atualmente existentes no Brasil, entre ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS. Então, nesse âmbito da tecnologia, do desenvolvimento de sistemas, desenvolvimento de softwares, existem muitas discussões sobre o que é um desenvolvimento de sistema, o que é um desenvolvimento de software. E o autor desse artigo, que eu trouxe esse caso prático para vocês, ele vai a fundo nessas dicotomias, tá? São dois autores, tá? O nome do artigo é Tributação na Economia Digital e o Conflito de Competência. O nome dos autores, Luiz Guilherme de Medeiros Ferreira e Marcos Nóbrega, tá? Eles trazem justamente, eles desmembram, e eu vou falar um pouquinho mais sobre, já que a gente começou falando desse caso prático, eu vou continuar, porque esse é um caso prático que ilustra muito toda a problemática de todos os artigos trazidos no livro, tá bom? O livro ele é separado em algumas partes. Eu vi até, teve aluno que foi separando as partes do livro, muito legal. Mas o livro ele é separado, gente, em quatro partes, tá? A primeira parte vem falando dos desafios da era digital, dos desafios da economia digital, dos desafios da tributação atual, face a esses novos negócios e aos negócios que vão surgir desses novos negócios. Então, são 5 artigos que falam desses desafios. São artigos muito bons, tá? Muito bons. Tem o artigo que é do próprio José Roberto Afonso, que é um dos coordenadores do livro, que ele fala da tributação sem futuro. Justamente falando que o nosso sistema tributário atual, ele não comporta tributação das novas tecnologias. Ele não foi moldado para isso. E por isso que ele precisa de uma profunda reforma. Tá?
Além disso, a segunda parte do livro vem falando justamente da reforma tributária, da necessidade de uma reforma tributária que não está sendo sequer idealizada, que atenda a essa nova realidade. E é o futuro que vai vir dessa nova realidade. Então, poucos estão sendo os debates em torno disso. E, gente, se vocês forem olhar no meu IGTV, no meu YouTube, eu fiz uma live no ano passado com o fundador da Neogrid, tá? Que é uma empresa de tecnologia, que ele mesmo vem dentro do contexto da PEC 110, eu falei 45, mas da PEC 110, ele idealizou algo que se aproxima um pouco mais desses nossos debates relacionados à economia digital. Mas pensando em tributar, ali em você vincular sistema tributário com sistema bancário, para no momento da emissão da nota já ser emitida a fatura, ou já ser emitida a cobrança. Claro, isso resolve algumas situações, como fiscalização, sonegação, não resolve as próprias bases de incidência dos novos negócios, mas é interessante vocês verem essa live, quem não viu, tá? É uma live que eu fiz ano passado, tá no meu IGTV, eu acredito que tá no canal do YouTube também. Mas depois eu coloco o link para vocês lá no Telegram também. Quem tá no meu Telegram, Tributarista do Futuro, eu coloco lá também para vocês poderem, na hora que vocês estiverem em deslocamento, ou que vocês estiverem em algum momento aí mais tranquilos, para vocês verem essa live. Vale a pena, tá bom? Porque é um debate assim que eu levo muito. Mas o projeto de reforma tributária hoje não está adequado à economia digital. Quando eu fiz, no ano passado também, um webinário junto com o Raul, eu participei de um webinário com o Raul, que é o autor da PEC 111, eu coloquei isso para ele, eu fiz essa provocação. E as novas tecnologias, a economia digital, nada está sendo debatido em relação a isso. Nada está sendo debatido. O projeto de reforma tributária do Raul é um projeto de 2014, se eu não me engano. Um projeto antigo. Se é que não é mais antigo do que isso, mas é um projeto antigo. Se eu não me engano, é 2004, gente, isso é um projeto muito antigo. Se for 2004, é ainda mais grave, porque é antes da nota fiscal eletrônica, né? A nota fiscal eletrônica foi implementada em 2007. Então, gente, são situações, são temáticas que a gente precisa levar em consideração, porque cada vez mais estamos vivendo uma economia digital. Cada vez mais os negócios são digitais. Cada vez mais os negócios tradicionais estão implementando novas tecnologias. E o nosso sistema tributário nacional não está moldado para trazer bases de incidência tributária para esses novos negócios. Tá? Mas vamos lá, continuando. Terceira parte do livro, vem falando um pouquinho sobre a gestão, mas gestão fiscal, né? A parte das obrigações tributárias acessórias, vem falando um pouquinho sobre a tecnologia fiscal, né? Os projetos PED, nota fiscal eletrônica, como que o fisco vem se moldando, vem utilizando e estudando cada vez mais as novas tecnologias para implementar fiscalização, contudo, tá? Contudo, isso não quer dizer que ele esteja olhando para as bases de incidência tributária. Ele está olhando o outro lado, que é o lado da fiscalização. E, gente, enquanto o nosso sistema tributário nacional não for ajustado, enquanto as bases de tributação não forem ajustadas, o fisco vai estar perdendo receita. Porque por mais que normas infraconstitucionais queiram abarcar negócios relacionados à economia digital, a Constituição não permite. Legislações vão ser declaradas inconstitucionais mais cedo ou mais tarde, tá?
E o fisco está perdendo receita. O fisco está perdendo receita de dois lados, e isso também é trazido aqui no contexto do livro. Ele está perdendo receita do lado de não estar ajustando seu sistema tributário à realidade da economia digital, e, por outro lado, está perdendo receita porque os negócios tradicionais, como eu falei, estão sendo tributados pelo dobro dos negócios digitais. Isso leva o quê, gente? Leva a uma concorrência desleal. Leva à quebra dos negócios convencionais. A gente vivenciou isso na pele na pandemia. Isso é uma realidade. Quais foram os negócios que quebraram, gente? Foram os negócios tradicionais. Foram os negócios físicos que dependem de estar abertos para o público. O fisco está perdendo receita. Isso sucumbe. Olha, gente, esse livro foi escrito antes da pandemia. Com certeza, depois da pandemia, muito da problemática que ele traz vai ser ainda mais potencializada. A pandemia acelerou a economia digital. A pandemia deixou mais clara a desigualdade que existe entre negócios digitais e negócios convencionais. A pandemia deixou claro que faz sentido os empresários investirem no digital, com exceção de alguns setores. Mas até os setores mais convencionais, como o agrobusiness, está totalmente tecnológico hoje em dia. Né? Então, outra situação, tudo que a gente conhece hoje, de sistema primário, sistema secundário, terciário, primário é a agroindústria, indústria de base no secundário, primeiro é a agricultura, pecuária, indústria de base no secundário, serviços no terciário. Gente, isso já não existe mais. Cada vez menos isso vai existir. Então, toda a modelagem de negócios está sendo reconstruída. Isso não é futuro, isso é presente, ok? Mas todos esses debates são muito importantes a gente fazer. E aí, gente, a última parte do livro vem trazendo questões pontuais relacionadas às novas tecnologias, como, por exemplo, criptoativos, criptomoedas, a questão da tributação dos gigantes da tecnologia, como a Amazon, sua tributação, como eles realmente ganham competitividade pelo fato deles conseguirem fazer planejamentos tributários. Traz também a questão do próprio projeto BEPS, dessa questão que eu comentei para vocês sobre o conceito de estabelecimento digital. Então, traz algumas questões. E o livro finaliza com um artigo curto do professor Paulo Caliendo, falando sobre a questão mais do ponto de vista dos negócios, da modelagem de negócios, não foca tanto na tributação, muito embora o nome do artigo seja Tributação e Inteligência Artificial, ele não fala de tributação na inteligência artificial, Ele fala sobre a necessidade das fiscalizações, dos modelos de fiscalização do contribuinte baseado em inteligência artificial não serem tão confiáveis a ponto de identificar irregularidades por parte do contribuinte. Então, gente, realmente é um livro que vale a pena a gente se debruçar. Eu fiz diversas anotações, tá? E aí, gente, os autores começam a destrinchar essa modelagem de negócio nessas 4 etapas, para analisar a tributação e chegar à conclusão de que não existe clareza em cada uma dessas 4 etapas. Então, ele começa com a primeira etapa, que seria a consultoria, tá? Que seria uma etapa preliminar para a construção da rede de blockchain. E, gente, se vocês não sabem o conceito, tá? Vocês não sabem o que são essas novas tecnologias, vocês não sabem o que é blockchain, o que é IoT, o que é SaaS, depois dá uma gugada, Dá uma gugada, não vai dar tempo da gente falar isso hoje, ok? Mas o livro também traz os conceitos básicos aí das novas tecnologias, para quem não sabe. Então, falou que essa etapa preliminar, ela é chamada comercialmente de design thinking. E aqui é o design desse modelo de negócio. E aqui fala que tem que se levantar qual seria principalmente a dor do cliente, as possibilidades tecnológicas e o nível de complexidade dessa solução tecnológica. Tá? Então, não é uma consultoria mesmo, é um estudo preliminar, ok?
Então, aqui, ele fala que se fôssemos numa análise superficial, a gente falaria, é uma prestação de serviço de consultoria, em princípio tributado pelo ISS e PIS/COFINS, né? Claro, além de renda, normal. Mas se a gente fosse pensar na tributação sobre o consumo, o princípio seria ISS, PIS e COFINS, certo? Olha, aí ele fala, tudo bem, vamos partir dessa análise que é uma consultoria. Mas que tipo de consultoria? E aí a gente tem que olhar dentro da nossa legislação, né, nossa lei complementar em matéria tributária, em matéria de ISS, que é a lei complementar ISS, que traz lá na sua lista de serviços anexa, que é uma lista taxativa, com interpretação extensiva, de acordo com o entendimento do STF, 2 possíveis itens de enquadramento dessa consultoria. Um seria o item 1.06, né, que está na lista anexa da Lei Complementar 116, que prevê assessoria e consultoria em informática, tá? E dele traz aqui a realidade do Estado de São Paulo, que prevê que a alíquota do ISS para esse item da lista de serviços é 2,9%. Mas também poderia ser o item 17.01, que prevê assessoria e consultoria de qualquer natureza. Uma fala assessoria e consultoria informática, e a outra fala em assessoria e consultoria de qualquer natureza. E dentro do Estado de São Paulo, há uma distinção bem grande de alíquotas, tá? Enquanto a informática, a alíquota é de 2,9%, a de qualquer natureza seria 5%. Então, aí já daria um conflito de entendimento sobre que tipo de consultoria seria essa consultoria para a modelagem de uma rede de blockchain. Porque ele fala que o conceito de informática é um conceito mais restrito do que o que se quer dizer aqui, né? Mas poderia ser, e o cliente poderia enquadrar nesse item da lista aqui, tem uma menor tributação. Mas não é claro e não dá uma segurança jurídica. Aí ele vai analisar PIS e COFINS. E aí, gente, PIS e COFINS tem essa seguinte situação. Letícia, mas PIS e COFINS a alíquota é a mesma. Mas lembre-se que nós temos 2 formas, 2 regimes de PIS e COFINS, regime cumulativo e o regime não cumulativo. Sendo que existem situações em que o regime cumulativo ou não cumulativo são obrigatórios. E aí que está a dificuldade nessa situação. Por quê? Porque existe uma exceção lá na Lei 10.000, vamos pegar a Lei 10.833, que regula o COFINS não cumulativo, e que traz uma exceção ao regime do COFINS não cumulativo, tá? E que se repete na Lei do PIS não cumulativo também. Fala o seguinte, tá? Traz exceção ao regime não cumulativo. Receitas auferidas por empresas de serviços de informática decorrentes das atividades de desenvolvimento de software e o seu licenciamento ou cessão de direito de uso, bem como de análise, programação, instalação, configuração, assessoria, consultoria, suporte técnico e manutenção ou atualização de software, tá? Então, isso é uma exceção ao regime não cumulativo, tá? Então, esse tipo de receita, ele está na exceção ao regime não cumulativo. E aí fala, né, empresas de serviço de informática, que fala de consultoria. E aí então vamos enquadrar como não cumulativo, como cumulativo, né? Então aí a gente teria a alíquota de 3% de COFINS e de 0,65% de PIS, mas, de novo, vem o que é o conceito de informática. E aqui ele fala, empresa de serviço de informática, assim como está lá na lista anexa, na questão do ISS, a questão da consultoria e assessoria informática. O conceito de informática, ele é diferente do próprio conceito de software, né? Então, tem que se analisar ali o caso específico. O escopo principal do projeto é a construção de uma rede que realmente terá como aspecto relevante o desenvolvimento de softwares. Mas essa consultoria vai além da simples concepção de um programa de computador, incluindo análises quanto à viabilidade de utilização de outras tecnologias como IoT, nuvem, cadeias logísticas, etc. Aí o autor fala, assim não se pode descartar a hipótese de que eventual fiscalização de PIS/COFINS
descaracterizasse a receita correspondente a essa consultoria como derivada de uma consultoria de software, para enquadrá-la como uma consultoria de aspecto mais amplo, não restrita a software. Então, vai pela regra geral de tributação do PIS e COFINS não cumulativo, com a alíquota de 9,25%. Por outro lado, caso a opção fosse pela tributação a 9,25% no regime de não cumulatividade, aproveitando-se créditos de etapas passadas, poderia a autoridade fiscal entender que trata-se de receita derivada de consulta de software, sujeito ao regime cumulativo e assim englobar os créditos de PIS e COFINS eventualmente tomados. Ou seja, não há clareza. E quando não há clareza, há insegurança jurídica. Então, qual que é o nosso trabalho como tributarista? Sempre que a gente for fazer um planejamento tributário, embasar e apresentar os riscos para o cliente. E muitas das situações relacionadas aos negócios digitais ou aos negócios que envolvam novas tecnologias não vão ser. Hoje em dia, nada vai ser preto no branco. Tudo vai ter, sim, partir de uma análise de risco para uma tomada de decisão, tá? Isso só na primeira situação aqui, desse caso prático que é trazido, que é a consultoria. Mas aí o autor segue essa análise indo para a segunda etapa do projeto, que seria o próprio desenvolvimento do sistema, o próprio desenvolvimento da rede de blockchain, tá? E aí ele fala que existe um conflito entre o próprio ISS, porque na parte de desenvolvimento de sistemas, existem 3 itens da lista anexa à Lei Complementar 116 que poderiam refletir essa segunda etapa. Primeiro, análise e desenvolvimento de sistemas. Segundo, que é o item 1.01. Segundo, programação, que é o item 1.02. E terceiro, item 1.04, elaboração de programas de computador, inclusive jogos eletrônicos, independente da arquitetura construtiva da máquina em que o programa será executado, incluindo tablets, smartphones e congêneres, sendo que esse último item foi incluído pela Lei Complementar 157 de 2016, tá? Já tentando ajustar um pouco as novas modelagens de negócio. Mas aí vai de novo, né? Para qual efetivamente seria o item mais ajustado para enquadramento dessa etapa de desenvolvimento da rede de blockchain. E aí ele, de novo, fala aqui, muitas legislações municipais atribuem a responsabilidade ao contribuinte pela correta classificação do seu serviço. E se o fisco entender que há uma classificação incorreta, ele vai multar o contribuinte. Então, o contribuinte está sujeito a multas pelo enquadramento incorreto do seu serviço dentro da lista de serviços. E aí ele continua analisando o que é o blockchain, né? O que é o blockchain, como que ele estaria, onde que ele estaria mais bem enquadrado. E aí ele fala, olha, muitas das legislações municipais, como o Estado de São Paulo, trazem a mesma alíquota para cada um desses 3 itens da lista anexa. Então, a mesma alíquota, então, não haveria, assim, prejuízo, né, para o Estado. Então, só que aí tem que olhar a legislação local para ver se ela não atribui nenhum tipo de multa pelo enquadramento incorreto, o que, de novo, gera uma insegurança jurídica, tá? E aí ele vai para a análise do ISS versus o PIS e a COFINS. Por quê? Porque, do ponto de vista da legislação federal, PIS e COFINS, tem-se aquela exceção, né, para regime não cumulativo, em que a atividade de desenvolvimento de software obrigatoriamente deve estar na sistemática cumulativa. E aí, dependendo de qual for a opção dentro da lista de serviços, tem que ter feito a correta correspondência para fins de PIS e COFINS. Então, isso que ele alerta aqui. E aí ele fala o seguinte, bastaria ao fiscal considerar que um sistema é mais abrangente que a criação de um software, que com ele não se identifica completamente e que só seria correta a classificação, né, para desenvolvimento de software, no caso de serviços, de elaboração de programas, como software por encomenda, e não para o desenvolvimento de sistemas, como os necessários à integração de uma rede de blockchain. Então, ele fala que o desenvolvimento de sistema é algo mais abrangente do que um desenvolvimento de software. E quando a gente vai desenvolver uma rede em blockchain, a gente não está só desenvolvendo um software. Aí, a terceira etapa do projeto seria a solução de internet das coisas, né? A solução de IoT, que seria responsável
mediante sensores por captar a temperatura dos containers, comunicando-se em tempo real com os participantes da rede via dispositivos móveis e até com outros sistemas, como faturamento, contas a pagar, etc. E aí, de novo, como que se enquadraria essa solução de internet das coisas numa classificação de serviço? Seria um serviço tributável do ponto de vista do ISS ou seria um serviço de telecom tributável pelo ICMS a uma alíquota de 25%? É a primeira indagação. Então, aí já teria um conflito de competência entre ICMS e ISS. Sem resposta, tá, gente? Sem uma resposta clara ainda, porque a nossa legislação não dá respostas claras, não tem previsão específica. E, por fim, até para não me estender tanto aqui, por causa do nosso tempo, nós temos a quarta etapa, a etapa final do projeto, seria a parte do Software as a Service, SaaS, né? Fala o seguinte: a oferta de SaaS poderia ser usada para hospedar os aplicativos criados para acompanhamento dos elos da corrente de blockchain em tempo real via dispositivo móvel. E falando que essa questão do software, né, a gente sabe que teve muita disputa aí no Poder Judiciário, recentemente foi, até na época que foi escrito o artigo, o Supremo não tinha julgado ainda, mas recentemente o Supremo julgou, independente do tipo de software, a tributação é pelo ISS. Mas tem aquela discussão que o Supremo não analisou ainda, que uma hora ele vai ter que analisar, que é o seguinte: hoje em dia os softwares não são comercializados e não são nem necessariamente feitos por encomenda, né? Então a gente não tem mais aquela discussão antiga entre software de prateleira ou software que seja produzido especificamente, né, para uma situação. E nós temos cada vez mais softwares como serviço, né? Ou seja, você entra lá com login e senha e tem acesso a algum tipo de conteúdo, em que isso, na verdade, seria mais uma licença do uso desse software do que propriamente a comercialização, a disponibilização, a venda desse software. Então, já existe aí um próprio conflito entre se efetivamente deve-se incidir o ISS ou não, tá? E aí ele traz, né, essa discussão do software. Do ponto de vista da tributação federal, também tem muita discussão, porque existem entendimentos de que sobre o software deve incidir renda na fonte, principalmente quando você vai comercializar e vai remeter para o exterior, né? Você vai comprar o software, a licença de uso do software do exterior e vai remeter valores para o exterior. Se tem incidência da CID, se tem incidência do imposto de renda retido na fonte. Então, tem diversas discussões sobre como se dá, e aqui que pega mesmo, a tributação do software, tá? Recentemente, inclusive, o STJ julgou que deve-se incidir ISS sobre a cessão do direito de uso de marca. São situações que também não estavam sendo previstas aqui na época do livro, tá? E aí ele fala, né, principalmente nessa questão da tributação de ICMS versus ISS, em relação à venda, né, à disponibilização e em relação, principalmente, à transferência para o exterior de rendimentos, se tem incidência de CID, imposto de renda na fonte, e, propriamente, o PIS e a COFINS, que o PIS e a COFINS também existem entendimentos, aqui ele traz solução de consulta 448 de 2017, falando que a aquisição internacional de licença só tem incidência do imposto de renda na fonte. Isso quando você adquire um software do exterior, a licença do software do exterior, só tem IR-fonte, tá? E também tem outra solução de consulta, 191, que fala, deixa eu ver aqui, que remessa ao exterior pela aquisição de software na nuvem, então quando você paga por esse software, seria classificada como importação de serviço técnico e aí estaria sujeito à tributação da CID, R-fonte, PIS e COFINS. Então, você tem dois entendimentos distintos, só que um da COSIT e outro não, e o da COSIT trazendo uma tributação bem mais onerosa aí pelo pagamento pela licença de uso de software do exterior, tá? Então, são situações que nós temos que analisar e ficar antenados aí, né? E há muita discussão sobre se efetivamente deve se pagar ou não. Então, são claro que, do ponto de vista da Receita Federal, ela sempre vai querer cobrar. E também a discussão em termos de ISS versus ICMS, tá? Em São Paulo, principalmente, como que ele traz aqui, já tinha essa discussão,
o que foi resolvido recentemente com a decisão do STF, né, gente, que falou que isso incide sempre o ISS. Tá bom? Então, pessoal, isso é só para a gente contextualizar um dos pontos trazidos aqui no livro e a conclusão geral. Isso é geral, todos os autores, todos os artigos falam que não existe hoje um sistema tributário no Brasil ajustado às ofertas da nova economia digital, tá? Tudo que se for tributar ou tudo que se for idealizar traz um risco, uma insegurança jurídica. Então, todos os planejamentos tributários, gente, vão ter que ser realmente muito bem discutidos com os clientes, muito bem fundamentados, tá? Porque em muitas situações a gente tem argumentos para mais de um lado, e riscos têm que ser calculados e vão ter que ser tomados, principalmente em questão de querer, né, em querer realmente ganhar alguma mais competitividade, tá bom? Então, finalizamos aqui, claro que não, se fosse para resumir em uma frase, o que traz, né, a ideia do livro da tributação 4.0, o que eu falaria? Precisamos repensar o nosso modelo tributário. Precisamos urgentemente discutir o nosso atual modelo tributário. Tá? A gente precisa, pelo menos, chegar e equalizar esses debates que estão sendo feitos no âmbito internacional a um contexto nacional. E outra, esqueçam a ideia de que negócios são modelados em indústria, comércio e serviços. Isso não mais funciona no contexto da economia digital. E se for para eu finalizar dando uma dica para vocês em relação ao que vocês têm que sair aqui do livro, que vocês têm que levar para a vida, primeiro, vale a pena sim ler o livro, ler em detalhes, sublinhar, anotar, pensar, produzir conteúdo, produzir as próprias reflexões de vocês. Acho que é aí que vocês vão extrair de uma informação um conhecimento, tá? Porque a simples leitura do livro vai dar pura informação para vocês. Se vocês quiserem transformar essa informação em conhecimento, escrevam, pensem em artigos de autoria própria, pensem em modelagens, né, em situações de eventuais possíveis clientes ou clientes atuais que vocês possam aplicar essas reflexões. Procurem extrair das informações do livro inteligência para a carreira de vocês e auxiliem os clientes, tá? Não fujam da realidade do contexto da economia digital. Vocês vão perder muitos possíveis clientes se vocês só tiverem focados nos modelos de negócios tradicionais, tá? Porque é questão de tempo para que todo tipo de negócio tenha alguma nova tecnologia implementada. Essa é a dica que eu deixo aqui para vocês. Olha, o Fernando está trazendo uma questão bem interessante. Nas novas modelagens de negócios, vai ser até bem importante a gente pensar no próprio KNAI, porque muitas vezes o KNAI do cliente, ele precisa sofrer uma mutação, um ajuste para um planejamento tributário. Porque às vezes o cliente pensou num KNAI do negócio tradicional, mas ele criou um negócio digital e o KNAI dele ainda não está ajustado. Então ele tem que escolher, a própria escolha do melhor KNAI já faz iniciar uma análise de um planejamento tributário. O Iago está comentando que a tributação das gigantes tem colocado elas em patamares de superioridade de riqueza em muitos países. Sim, geral, não só das gigantes, mas modelagens, até próprias startups, modelos de negócios digitais menores ganham muito mais competitividade se forem muito bem estruturados, comparando-se com modelos de negócios tradicionais, tá? O pessoal perguntando sempre se seria uma obra indicada para quem está iniciando no direito tributário. A partir do momento que vocês têm os conceitos iniciais sobre o que do nosso sistema tributário nacional, vocês entendem as bases de incidência tributária do nosso atual modelo de sistema tributário nacional, vale a pena ler o livro para abrir a mente de vocês. Porque, gente, eu já até comentei isso com vocês. Nós estamos vivendo isso como uma realidade. Não adianta a gente querer aprender tudo sobre negócios tradicionais se o que for aparecer para a gente no dia a dia são clientes já com modelos de negócios digitais. Isso vai ser uma realidade. Então, não adianta a gente estar só... nós temos que ser tributaristas 4.0. Nós temos que ser tributaristas alinhados às novas tecnologias e à economia digital e ao mundo pós-digital. Então, não adianta só estudar mais do mesmo. Se você já tem um alicerce, já entende, vá para coisas em que você sim vai se destacar como profissional. Por isso que eu vivo batendo nessa tecla. Eu formo a base de vocês, formo.
É essencial, minha obrigação formar a base de vocês. Mas eu também abro a cabeça, expando a cabeça de vocês para novas possibilidades. Então, sim, neófitos, novos no tributário, assim que vocês conseguirem entender as atuais bases e como funciona o nosso sistema tributário hoje, leiam o livro Tributação 4.0. Estudem sobre tributação, sobre novas tecnologias. Para finalizar, gente, vamos lá. Vamos ver, nosso próximo Clube do Livro vai ser no dia 1º de junho. Dia 1º de junho. Vamos lá, vocês querem mudar a temática, porque tributação da economia digital, de novas tecnologias, eu tenho mais 4 livros para indicar para vocês, tá? Então, ó, vamos lá. Todos os livros que eu tenho sobre tributação da economia digital, das novas tecnologias. Tem o livro que foi coordenado pela professora Tatiane Psitelli, que coordena o grupo de tributação das novas tecnologias lá da FGV, tá? Então, chama Tributação da Economia Digital. Muito bom, vem artigos falando sobre tributação de cada uma dos tipos de novas tecnologias. Então, fala tributação de blockchain, de inteligência artificial, tributação do streaming, tributação do IoT, ó. Vou até mostrar para vocês. Falando assim, tributação de softwares e bens digitais, internet das coisas, publicidade online, impressão 3D, moedas virtuais e tributação, tributação do streaming, ambiente virtual e tributação, e daí os desafios internacionais da economia digital. Então, se vocês quiserem, a gente pode continuar falando desse assunto nos próximos clubes do livro, ou a gente pode deixar para mais para frente. Mas esse livro aqui é bem legal para a gente aprofundar o debate que a gente iniciou hoje, indo mais a fundo na tributação específica de cada uma das novas tecnologias, tá? Aí eu tenho aqui também, vamos pegar, de economia digital, tem mais 3 aqui, gente. Tributação de novas tecnologias e telecomunicações, que é da Quartia Latam. São 4 coordenadores, mas um deles é o Gustavo Batista Alves, tributação de novas tecnologias e telecomunicações. Tenho esse aqui, que é muito bom também, tributação da economia digital. Também vem trazendo mais debates relacionados a isso que a gente falou hoje, tá? Muito de conflito de competência, ICS, CMS. E eu tenho esse aqui também, tributação da economia digital. Também, esse daqui é da Lumen Juris, também uma coletânea do Gustavo da Gama Vital de Oliveira, tá? Então, tem mais 4 livros aqui, se vocês quiserem aprofundar esse debate. Tem mais 4 aqui, tem muita coisa, legal. E se vocês quiserem mudar a temática, eu tenho ainda governança tributária, compliance tributária e planejamento tributário, para a gente fugir ainda e fugir de novas tecnologias, mas ir para os outros serviços de alto valor agregado. Vocês podem escolher, gente. Vamos lá. Coloquem aí, quero ouvir vocês, coloquem aí. Eu quero saber qual que vai ser o próximo livro que a gente vai debater aqui em junho. Letícia, eu quero falar mais de tributação na economia digital. Não, Letícia, eu quero falar de compliance tributário. Não, Letícia, eu quero governança tributária. Ou não, eu quero planejamento tributário. Coloquem aí que daí a gente vai escolher sair de hoje já com a nossa missão aqui para vocês escolherem qual livro que vocês querem, tá bom? Coloquem aí, gente. Coloquem aí no YouTube, que eu quero ver. Quero ver. Vocês estão me ouvindo aí, pessoal, no YouTube? Tá, o pessoal está querendo aprofundar o assunto de hoje. Então, vamos lá. Vamos pegar... Por enquanto, vocês estão... Esse aqui, ó. Tributação da economia digital, coordenado pela Tatiane Psitelli e pela Daniela Silveira Lara, né? Que é pelo grupo de estudos da FGV. A gente pode ir nesse aqui. Por enquanto, esse aqui está ganhando, gente. Ó, vamos nesse aqui, então. Dole 1, dole 2, dole 3. Depois a gente sai, depois a gente vai para outros temas. Ganhou o primeiro, então vai ser tributação da economia digital. Então, vamos continuar debatendo esse tema. E aí, vocês têm um pouquinho menos de um mês, se vocês quiserem ir buscar também, para vocês adquirirem, também estudarem, se prepararem para o nosso próximo Clube do Livro, tá? Então, vai ser esse daqui, ó. Tributação da economia digital. Ok? Então, fechamos. Nosso próximo livro do Clube do Livro vai ser esse, Tributação da Economia Digital, tá? Obrigada, então, gente, pela participação de vocês. Então, nosso próximo encontro, dia 1º de junho,
mesmo horário, 13 horas, para a gente falar sobre tributação da economia digital. Vou colocar lá no Telegram também, para vocês saberem. Vou colocar as 2 lives que eu comentei com vocês lá no Telegram. Quem não está no Telegram, entra, por favor, tá? Só buscar lá no Telegram Tributarista do Futuro, vocês vão cair no meu canal. E aí eu coloco lá para vocês o nome, a capa do livro, para vocês terem, se quiserem comprar, e o link das 2 lives que eu comentei, tá? A live que eu fiz com o fundador Daniel Grid e o webinário que eu fiz em participação com o autor da PEC 110, com o Raul. Pronto. Beleza, gente? Então é isso. Fiquem com Deus. Excelente semana. Nos vemos sexta-feira para nossa live relacionada ao nosso podcast Tributarista do Futuro. Nos próximos dias eu já divulguei para vocês o tema, tá bom? Excelente semana para todos. Pessoal da comunidade, hoje à noite tem aula, hein? Não se esqueçam, hoje tem aula. Quem quiser acompanhar aqui pelo YouTube também, às 8 horas da noite, aula aberta da comunidade, tá? Não deixem de participar, beleza? Tchau, tchau.